Mas nós vamos agradecer a Deus pela vida dele. Eu queria que a igreja aplaudisse ao Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Bem, amados. Aleluia. É um prazer enorme estar aqui nessa noite, poder compartilhar com vocês, impartir aquilo que Deus tem dado, Deus tem compartilhado conosco. E eu trago também um abraço da IFCN, da Igreja Família Cristã para as Nações de Matão, onde nós somos pastores, a Leila, o pastor Rodrigo, a pastor Jaqueline. Está aqui comigo um casal ali amado, Cícero e Lucimei. Fiquem em pé para a igreja conhecê-los. Glória a Deus, amém? Aleluia. Amados, como eu disse, fico feliz de estar aqui, né, nessa noite, essa comemoração de 21 anos de igreja. É muito bom, né? A igreja se tornando de maior idade. Glória a Deus por isso, amém? E o que Deus tem falado comigo, eu tenho orando, né, desde que o pastor João me convidou para estar aqui. Interessante que o Espírito está neste lugar, que algumas coisas até ele já mencionou, mas eu quero fortalecer isso, e eu creio que nós estamos vivendo um momento muito especial de Deus nesse país, não só politicamente, mas espiritual. É um momento que Deus quer levantar a sua igreja, é um momento do povo, né, o povo evangélico. A gente diz evangélico porque, na verdade, nós somos filhos de Deus, mas os jornais, revistas, falam que somos evangélicos, né? Nós somos filhos de Deus, na verdade. Então, amados, essa é a nossa identidade, filhos de Deus. E é o momento em que nós, a igreja, os filhos de Deus, têm se manifestado. A Bíblia diz que a natureza geme pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E é tempo, querido, da igreja se levantar. Amém? Deus não quer usar mais uma estrela, um homem. Não, Deus quer usar a igreja. A igreja. Você é igreja. Amém? Fala, eu sou a igreja. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, então, em 1 Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. Eu amo fazer parte da igreja, eu amo a igreja. Um tempo eu não entendia muito bem o que era a igreja, mas quando eu comecei a entender o que é a igreja, o que é ser a igreja, que é o mais importante, é eu ser igreja, é nós sermos igreja, a minha visão mudou de igreja. Hoje eu tenho um amor pela igreja. Amém, amados? E você tem que amar a igreja, porque amar a você e amar a Deus, a visão de Deus, o propósito de Deus, a ideia de Deus. Igreja é a ideia de Deus. Igreja é o propósito de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Capítulo 1 de 1 Coríntios. Acharam? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, Paulo, no verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sostênes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos?
Paulo escreve essa carta a Coríntios, uma cidade, hoje essa cidade é lá na Grécia, né? Você olha no mapa, Coríntios está na Grécia, e Paulo ele passou lá em Corinto, na sua terceira viagem missionária, quando lá em Atos capítulo 18, vai falar de quando ele passa ali, ele encontra um casal, Priscila e Áquila, né? O Áquila e Priscila, e evangeliza esse casal também fica fazendo evangelismo com ele, e ali ele começa a evangelizar, e logo ele começa a pregar, ele vai para a casa de um rapaz chamado Tício, se eu não me engano, Tício, e esse rapaz, esse senhor, né, não é um rapaz, um senhor, tem uma família, e ele mora vizinho da igreja, é uma sinagoga. E Paulo então começa a falar nessa sinagoga. Paulo não consegue ficar calado, não consegue ficar parado, e ele tem que falar de Jesus. Onde ele está, ele tem que falar de Jesus, ele tem que compartilhar a sua fé. E ele então começa a pregar ali, os judeus se voltam contra ele, ali ele fala, então eu vou para os gentios. E Paulo, mas assim, ainda percebe, ainda fica ali em Corinto, ainda um tempo, pregando a palavra de Deus, é onde a igreja começa, naquela cidade de Corinto. Essa igreja, ela teve um início. Como qualquer outra igreja, em qualquer outro lugar, ela teve um início. E ela está crescendo. Por quê? Por causa de Jesus. Jesus está aqui. Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Amém? Aleluia. Essa igreja não foi ideia do pastor João, a ideia de Deus. A ideia de Jesus em formar essa igreja. Ele viu esse local, Deus viu esse endereço, Ele providenciou todas as coisas para que aqui, nesse local, a igreja pudesse se reunir. Esse salão é o salão de reunião da igreja. A igreja se reúne aqui, amém? Não é o salão, a igreja somos nós. Nós é que somos a habitação do Espírito Santo. Nós é que somos o templo. Nós é que somos a noiva de Cristo. Ele virá para nos buscar, amém? Não é o prédio, somos nós, amém, amados? Amém. Queridos, infelizmente, se você olha a história da igreja, você vai ver muitas divisões na igreja. Mas Paulo, ao dirigir para Corinto, ele manda essa carta para a igreja de Corinto, não é para a igreja A, B, C, para a igreja que está em Corinto, amém? Essa carta, querido, que Paulo escreve para esta igreja, né? Paulo, antes dele chegar, você lê o capítulo 17, você vai ver que Paulo esteve em Atenas, e lá em Atenas ele foi no Areópago, e lá ele discutiu com os filósofos. Então Paulo ali ele pregou para filósofos, ele teve muito conhecimento ali em Atenas, sabendo. Não que ele teve conhecimento, ele viu a ideia da filosofia que estava no mundo, correndo no mundo naquela época. E quando Paulo escreve para Corinto, ele começa a falar no capítulo 2, no 3, ele começa a falar, não estou aqui, não estive entre vocês com sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém, amados? Amém. Aleluia. Igreja, confia no poder de Deus. Amém? O Senhor Jesus não salvou você nem a mim, para que não pudéssemos ir para o inferno. Ele não nos salvou para isso, para que nós não fôssemos para o inferno. O Senhor nos salvou por uma causa. Ele nos salvou, querido, para que nós pudéssemos servi-lo, trabalhar para Ele aqui na terra, enquanto estivermos aqui. Ele nos salvou para fazermos alguma coisa. Amém, amados? Testemunhar, trazer o reino de Deus. Amém? João Batista anunciou o reino. Jesus, ele veio, querido, confirmar o reino, manifestar o reino. A igreja vai estabelecer o reino de Deus. Deus está preparando a igreja, a sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está formando você, querido. Amém, amado? Lá em Apocalipse, quando você lê lá na igreja de Filadélfia, Jesus fala, ao que vencer, farei dele coluna no templo do meu Deus. Amém? Então Deus está esculpindo, Deus está trabalhando, Deus está formando a minha vida e você para sermos coluna no templo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Deus, na mente de Deus é isso, amado. A igreja não está aqui para ser pedinte dele. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus é isso. Não. Amados, está na hora da igreja amadurecer, eu e você amadurecermos. Está na hora de nós nos posicionarmos. Na hora de nós assumirmos o nosso papel
papel como cristãos. Há um poder sobre nós, há uma unção de Deus sobre nós, há uma unção de Deus sobre a sua vida. Embora você não sinta, mas nós vivemos não é por sentimento, é por fé. Você tem que crer na palavra. Amém? Nós estamos vivendo dias, amado, em que a Bíblia já não está sendo tão acreditada como era no passado. Nós não estamos crendo tanto na Bíblia mais. Infelizmente, amado, tem acontecido, as pessoas leem a Bíblia como se ela fosse um livro, um manual, de manhã, você vê no Facebook cheio de versículos, você vê o WhatsApp, muitos versículos, que as pessoas não meditam naquilo. Não é a palavra de Deus, parece que não é. Isso é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Não é um livro evangélico, não é um livro de autoajuda. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, falo isso com você hoje, nessa noite, que Deus tem instado no meu coração acerca de igreja. Eu tenho um Logos 94, ele quebrou, faz uns 20 dias. E isso me atrapalhou um pouco de fazer visita, correr para cá, para lá. E fiquei mais em casa. Comecei a ler mais a Bíblia, orar mais. Deus de vez em quando para a gente, né? Quero falar com você. E graças a Deus depois o irmão lá se propôs, se dispôs, o carro está mais ou menos, já está dando para andar. Mas, e nesses dias Deus tem falado muito comigo. Sabe, eu estou no quarto no fundo da minha casa, eu tenho ficado lá, ele fica bravo comigo, não sei como você consegue ficar aqui tanto tempo, né? Mas eu tenho ouvido Deus. Eu tenho procurado sentir o coração de Deus nesses dias. Amados, e Deus falou comigo nessa palavra. Sexta-feira eu fui convidado a pregar numa igreja, eu pensei em pregar essa mensagem lá. Mas quando eu cheguei lá, Deus falou, não, essa mensagem você vai pregar em Olímpia, essa palavra é Olímpia. Ok, Senhor? Amados, eu quero ministrar para você nessa noite essa palavra de Deus para que você entenda o que é igreja. 21 anos de igreja. Se essa igreja fechar, a cidade vai sentir falta dessa igreja. Você pensa nisso? As pessoas vão comentar, tem um salão ali, lá era uma igreja. Só isso, será que as pessoas vão comentar? Será que não vão sentir falta? Não vai acontecer um buraco? Não vai acontecer algo das pessoas? Nossa, aquela igreja fechou, sentirem mal, as pessoas. Querido, a igreja precisa. Nós precisamos repensar o ser igreja nesses dias. Precisamos repensar nisso. Você, meu cristão, a sua vida, como está a sua vida? Como é que está a minha vida? Deus está trabalhando, amados. Deus não está oculto, Deus não está distante, Deus não está afastado, como muitos pensam. Deus não está morto, Deus está vivo. Aleluia. Deus está vivo. Amém? Creia na palavra. Creia na palavra de Deus. Creia em Jesus Cristo. Creia no que Ele fez por você na cruz do Calvário. Creia, amado, nas vitórias, nas consequências positivas da cruz do Calvário para a sua vida e para a minha vida. Pense nisso. Amém? Amém. Glória a Deus, querido. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para Coríntios, né, para essa igreja, né, essa igreja tinha muitos problemas. Apesar de ser uma igreja, queridos, você lê essa carta e diz, eu queria fazer parte dessa igreja, mas ela tinha muito problema. Os dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais era tremendo nessa igreja. Era uma igreja que qualquer pastor iria sentir o máximo dessa igreja, porque era gente cheia do Espírito Santo, era gente batizada com o Espírito Santo, era unção, era cura, milagres, cultos avivados, era algo fantástico, fantástico. Devia ser um louvor assim, tremendo. Aquela igreja que eu vou contar para vocês, é a igreja que é o sonho de consumo de muitos pastores. Mas
família, lá quando ele está em Éfeso, uma família, Chloe, fala para ele das coisas que estão acontecendo lá em Corinto, na igreja de Corinto. Querido, você lê essa carta, você vai, não sei se você, mas eu sinto assim, Paulo, um sentimento de indignação pela essa igreja de Corinto. Uma indignação, e não estou falando isso para você, querido, para que Deus não fique indignado nem comigo, nem com você. Não estou falando só a igreja, essa igreja, mas a igreja no sentido geral. A igreja no sentido geral. Dizem que no Brasil são 43 milhões de evangélicos. Mas há muita imoralidade, querido, lá fora e às vezes dentro da igreja. Eu creio que Deus quer trazer um arrependimento. Deus vai trazer um avivamento. Muitos vão se converter. Mas dentro da igreja também tem que haver muita conversão dentro da igreja. Tem que haver muito arrependimento dentro da igreja. E às vezes, querido, não vou dizer às vezes, mas como é começar a voltar. Começar a voltar. Arrependimento. Não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de muitos pastores e líderes pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Você tem entendendo o que eu estou falando agora? Amém. Essa mensagem, o tema dela é chamados para ser santos. Paulo escreve, começa a igreja falando para eles, vocês são chamados para ser santos. Porque Deus é santo. Deus sempre quis que o homem fosse essa imagem de santidade. Deus quer que o homem seja como ele é santo, então vocês têm que ser santos, como eu sou santo. Para isso tem o Espírito Santo que nos santifica. A santificação é um processo. É um processo, né? Você se converte, você é regenerado, nasceu de novo, tornou-se uma nova criatura. Amém? Após a regeneração, você também já é justificado, você se tornou-se uma nova pessoa, você diante de Deus, o sangue te lava, te purifica, não tem mais pecado, mais condenação, se tornou uma nova criatura, uma nova pessoa. As coisas velhas ficaram para trás. A santificação é um processo. Desde a minha conversão até a minha morte, a santificação é um processo, mas há uma posição, um posicionamento meu. Há um posicionamento seu. O Espírito Santo de Deus não vai fazer, não, você tem que ser santo. Não. Ele vai falar comigo, não faça isso. A decisão final sempre é minha. A decisão final é sempre sua. Pecar ou não pecar. A decisão final é sua, é minha. Jesus, Paulo escreve em Romanos, o pecado já não terá poder sobre vós. Não somos mais escravos do pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós. Porque Jesus nos libertou. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa igreja, amados, ela tinha muitos membros carnais, né? Um espírito de divisão. Havia nessa igreja tolerância de pecado, imoralidade sexual, irmãos levando outros irmãos a juízo, né? Havia umas coisas assim nessa igreja que Paulo ficou, meu Deus, não é isso. No capítulo 12 ele fala, é o corpo, vocês são o corpo. Isso que foi falado aqui, fala da unidade do corpo. Amado, nós estamos vivendo um mundo que você vê filmes, você vê muitas coisas, está pregando o individualismo. As pessoas estão na igreja, mas querem andar sozinhas, não querem compartilhar com ninguém as suas dúvidas, seus problemas, nem as suas vitórias, muitas vezes, não querem compartilhar com ninguém. Queremos andar sozinhos, queremos ser individuais. A Bíblia, o que faz a igreja diferente de religião é o relacionamento. Igreja é lugar de relacionamento. Amém? Às vezes o pastor fala, né, eu também faço isso lá no Matão, sai do seu lugar, abraça um outro irmão sem vergonha de abraçar um ao outro. Somos irmãos. Somos irmãos em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Você entende isso, amado? Eu creio que são verdades que Deus quer trazer para nossas vidas nesse dia. Verdades bíblicas. Você já sabe, meu irmão. Eu sei que o que eu estou falando aqui não é novidade. Né? Tem pastores aqui que ensinam, conhecem a palavra. Né? Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Não é novidade. Mas eu quero repetir. Ajudá-los. Vamos repetir, vamos falar. E que o Espírito Santo de Deus possa falar com você nessa noite. Possa ministrar o seu coração nessa noite. Amém, amados? Glória a Deus. Querido, Paulo
ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Quando lemos lá em Efésios capítulo 4, verso 11, você vai ver lá que Jesus desceu e ele foi no céu para dar ministérios. Apóstolo, profeta, mestre, pastores, evangelistas, 5 ministérios para a igreja. São ministérios que Deus deu para quê? Para edificar a igreja. Amém? A igreja evangélica, né, vamos assim dizer, a igreja cristã evangélica, ela, lá em Atos, ela fala que a igreja crescia, né, se reuniam de oração, comunhão, na doutrina dos apóstolos. Né? Apóstolo Paulo, essa carta ele dá, Romanos ele fala da situação do pecado do homem diante de Deus. Coríntios, Paulo começa a falar da igreja, o corpo de Cristo. Então ele começa a dar alguns ensinamentos sobre doutrina, sobre igreja. Amém? Aleluia? Então, quando ele fala disso, né, do ministério, Paulo, na condição de apóstolo, depois ele vai falar até mesmo nessa carta aqui, da autoridade que ele tem como apóstolo para falar. Hoje, infelizmente, assim, não quero falar mal, mas às vezes nós temos negligenciado, às vezes até nesse reconhecimento de apóstolos, de ministérios na igreja. E eu posso dizer para você, 100% de convicção, aqui tem vários apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, sentados. Está sentado. Amados, é você se dispor, nós nos dispomos, e buscarmos a Deus. Nós não podemos nos conformar, amados, em vir à igreja, sentar na mesma cadeira, todo domingo a mesma coisa. Isso é religião, espírito de religiosidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Espero que está sendo duro demais. Mas eu quero que você entenda, né? Depois no final, vou fazer como Paulo. Paulo começa as cartas dele falando bem, depois no meio ele desce assim, depois no final ele termina. Oh, irmão, vocês são uma bênção, vamos continuar aí, Deus vai, né? Mas graças a Deus, amados. Mas eu quero que você entenda que valorize a igreja. Você é a igreja. O mundo tem ridicularizado a igreja. E muitas vezes nós nos sentimos os coitadinhos, os vítimas. Mas não. Há uma autoridade sobre a igreja. A igreja tem autoridade para mudar a nação, mudar a política. Querido, a mesma luta que o pastor tem aqui, eu tenho lá. É oração. Meus irmãos, como que a igreja negligencia a oração? A oração, orai sem cessar. Orai sem cessar. Querido, nós pecamos quando não cumprimos. É um mandamento. Paulo escreve lá em Tessalonicenses, isso é um mandamento. Orai sem cessar. Jesus, ele ia para os montes, orava. Depois, quando ele descia do monte, as curas, os milagres aconteciam. Por quê? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Relacionamento com o Pai. Oração é importante, é fundamental para a igreja, na sua vida cristã, meu irmão. Não tem vida cristã, querido, sem um relacionamento, sem leitura bíblica, sem vida de oração, sem jejum, sem o enchimento do Espírito Santo. Sem isso não existe vida cristã. Queridos, uma igreja, não se conhece a igreja apenas pelo número de membros que está na igreja, mas pelo número de pessoas que estão na reunião de oração. Quantos oram na igreja? Quantos se dispõem a orar juntos? Você está entendendo, amados? Olímpia, Deus quer fazer algo tremendo nessa cidade. Amados, eu falo isso aqui, o meu sentimento também é o mesmo com relação ao Matão. Nós fizemos 3 anos agora em julho, a IFCN, e também Deus tem ministrado no meu coração, e é a mesma coisa, o meu sentimento também para Matão. Eu não quero, já tenho falado, não quero chegar a 10 anos ou a 15 anos do mesmo jeito. Você está entendendo, irmão? Você que terminar o ano do mesmo jeito que você começou esse ano, 2016, a igreja também não pode terminar do mesmo jeito que começou, espiritualmente falando. Amém?
Queridos, estou compartilhando com você o que Deus tem ministrado no meu coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo em Mateus 16, 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero que você entenda, ao final disso tudo que eu estou falando, que você entenda que Deus, querido, igreja é algo que está no coração de Deus. Deus não tem plano B. Deus não tem plano B, plano A, e é a igreja. Amém? Olha o que diz Mateus capítulo 16, o verso 16 em diante. Capítulo 16, verso 16, diz assim, ó: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Imagina, o povo, quando leram os evangelhos, quando eles começaram a ter contato com os evangelhos, o evangelho de Mateus, e ao ler isso, os cristãos, será que eles ficaram: nossa, que legal, legal isso aqui, Mateus, você escreveu, é isso mesmo? Não, amados, eles entraram numa dimensão espiritual, tomaram posse dessa verdade, que mesmo diante de perseguição eles não paravam, porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. Amém, amados? As portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a minha vida. Situações adversas, acabamos de cantar essa música, a letra aqui tremenda, né, do Juliano Som. Querido, é isso, uma verdade. O cara conseguiu pôr aí uma teologia numa letra de uma música tremenda. Eu vou passar aflições, mas no fim eu sei que ele venceu a morte. Ele venceu a morte, amado. Ele está vivo, eu vou viver com ele eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Querido amado, a igreja tem um dono, é Jesus. Quem manda nessa igreja? O pastor João é o pastor. A função minha, dele, nós pastores, é edificar o corpo. A igreja é de Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Entenda isso, amado. Você está no corpo de Cristo. Nós somos representantes dele na terra. Precisamos entender isso nesses dias. Precisamos entender isso. Quando entendemos essas verdades, você sacode o mundo ao seu redor. Tudo muda na sua vida. Amém? Você continua trabalhando, claro, nas suas responsabilidades de trabalho, sua família. Amém? Paulo, aliás, fala tudo isso aqui na carta de Coríntios, as responsabilidades da vida cristã. O que é uma vida cristã? Tudo isso. Mas a sua vida, ela ganha um alicerce, a sua fé ganha um alicerce. E as pessoas, quando você fala com a tamanha fé que as pessoas querem isso para a vida dela. Elas querem isso para a vida dela. Você está entendendo, amado? Então, querido, Jesus Cristo, né? Ele é o dono da igreja. E interessante que Pedro, ele precisou de uma revelação. Ele caminhando com Jesus tanto tempo, né? Ele sabia que Jesus curava, mas Paulo falou uma revelação tremenda. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho de Deus. Precisamos dessa revelação nesses dias, amado. Você não é apenas igreja. Você não é apenas condutor da glória de Deus. Você é filho de Deus. Nós não somos servos. Deus não olha. Jurandir, você tem que trabalhar na seara. Jurandir, você tem que levantar demais, tem que pregar o evangelho, tem que fazer. Não sou empregado. Você não é empregado de Deus. Somos filhos. Temos que cuidar da obra do nosso Pai. Você está entendendo, amado? Igreja, Deus veio estabelecer a igreja. O plano de Deus falhou lá com Adão no Éden. Jesus, ele veio estabelecer o plano de Deus. Jesus
é o último Adão. Amém? Humanamente falando. Porque desde o princípio, antes da fundação do mundo, Jesus já existia. Mas como homem, ele veio ser o último Adão. Como Adão pecou no Éden, Jesus veio na cruz do Calvário e zerou tudo. Recomeçou, levou-nos de volta a Gênesis 1:2. Tremendo isso, querido. Jesus nos leva de volta, agora nós somos livres. Embora nesse corpo, embora ainda o pecado nos assediando todos os dias, todo o tempo, mas o Senhor Jesus, ele fala, Paulo fala também, Paulo fala isso, que nós não somos provados acima do que não podemos suportar. E sempre que uma tentação vem, abre uma porta de escape. É buscar a Deus, Jesus. Amém? Glória a Deus, amados. Isso é a igreja. E a igreja tem autoridade. O que você ligar na terra é ligado no céu. Cuidado com o que você fala, meu querido. Cuidado com o que você fala. Por isso nós temos que falar bem da igreja. Não podemos falar mal de algo, de igreja. Falar bem de igreja. Dos crentes, dos cristãos. Nós somos irmãos. O homem que faz a divisão. A mente carnal, os crentes carnais. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou do outro. Mente carnal, é isso que Paulo fala. Nós somos carnais por causa da divisão. Mas, querido, voltando lá, no 1 Coríntios, no verso 1, Paulo fala ainda, após Jesus Cristo, o verso 2 fala: a graça de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em todo lugar, aqueles que invocam o nome de Jesus são nossos irmãos, Senhor deles e nosso. Amém? Chamados para ser santos, amado. Aleluia? Chamados para ser santos. Santos é ser separado. Não que eu vou ficar isolado das pessoas, não. Eu tenho que compartilhar minha fé na escola, na faculdade, onde eu estiver. Eu tenho que compartilhar a minha fé com outras pessoas. Mas eu sou santo. Eu sou santo. Sou eu que faço a diferença no ambiente. Não é o ambiente que me influencia. Sou eu que influencio o ambiente. Não são as pessoas do mundo que me influenciam. Sou eu que influencio elas. Amém? Aleluia. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele não podia tocar ninguém impuro, porque senão ele se tornava impuro. Jesus tocou o leproso. Jesus era puro. O sacerdote era puro. Se ele tocasse o impuro, o sacerdote se tornava impuro. Jesus é puro. Jesus toca o leproso impuro. Ele não se torna impuro, mas o leproso se torna puro. Você entende? Nós somos santos, puros. Quando eu toco em alguém impuro, ele se torna puro. Porque o poder está em nós. Maior está em mim do que está no mundo. Você entende isso, querido? É o que Deus tem para nós nesses dias, também, querido? E Paulo, essa graça, ele fala ainda aqui, olha, no verso 4, ele vai falar, o verso 4 fala assim, verso 4 e 5, 1 Coríntios, capítulo 1. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fossem enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Nós pensamos hoje muitas igrejas estão pensando que a riqueza dela vem através do gasofilaço, de venda de bênçãos, de negócio com Deus. Não. O enriquecimento da igreja de Corinto eram os dons espirituais. Amém? Amém. Você já parou para pensar sobre quais os dons que Deus tem dado para você? Naturais e espirituais? Eu posso afirmar para você, mas uma afirmação que eu faço para você com 100% de certeza. Todos, não tem ninguém nessa sala que não tenha um dom espiritual. Com certeza você tem. Você só não está usando.
Você não foi despertado para usar, mas Deus te deu dom. E o diabo está tendo vitória em você, porque o diabo faz você sentir o último dos últimos. Eu não posso orar pela pessoa, porque eu não sei se eu vou orar. Pode orar sim. Você está entendendo? Queridos, hoje eu sou pastor, vou fazer agora em outubro 30 anos de convertido. E eu também batizei, novo convertido. A mesma caminhada de idades, né, João? Pastor João, Ezequiel, pastoras, obreiros, é a mesma caminhada que você, meu irmão, que está aqui, talvez hoje pela primeira vez na igreja, ou você, não sei, há meses, há anos também, a mesma coisa, mas começou a mesma coisa. E qual é a diferença que mudou a minha vida? Oração e leitura da palavra. Foi me trazendo crescimento, oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra. Fui crescendo, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, e a minha vida foi moldando, foi mudando. E Deus, então, como Ele procura os fiéis da terra, Ele me encontrou. Não é, Fabiano? Nos encontrou. É graça. Paulo, lá no capítulo 15 de Coríntios, ele fala: eu sou o que sou pela graça, irmãos. Não é seminário, é graça. Você está entendendo, querido? A graça de Deus. A graça de Deus não vem só para me salvar. A graça de Deus vem para me capacitar também a servir o povo. Eu estou aqui, amado, para servir você. Eu não sou o maior dessa sala. Não. Eu sou o menor dessa sala. Estou aqui para servir você. Os pastores, estamos aqui para servir você. Quando pregamos a palavra, estamos servindo os irmãos. Queremos ver você crescer, você desenvolver o potencial que Deus colocou em você. Há um potencial tremendo em você, meu irmão, minha irmã. Quantas pessoas há nessa cidade que é você que vai ganhá-las para Jesus? Eu estou dando o Willy lá em Matão, comecei a dar o Willy, e o Willy é um curso de liderança, de formação de líderes, e no domingo passado, eu ministrei, foi domingo passado, eu ministrei sobre paixão pela colheita. Falei sobre paixão pela colheita e falei um pouco da minha vida. E eu falei o seguinte, lá no testemunho que eu dei lá, que dias atrás, eu fui lá no pastor Danilo, em Araraquara. Eu fui de ônibus, circular. Fui de ônibus e dentro do ônibus ali, o Espírito Santo falou comigo, e eu, vontade de levantar ali e falar de Jesus para as pessoas dentro do ônibus, eu não fiz isso, fui e voltei. E fiquei me cobrando aqui. Falei: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Como que eu estou ficando frio? Porque lá atrás, amados, em 88, quando Deus me deu chamado para missões, eu entrava dentro de um circular, batia a porta, ia lá falar para o cobrador, para o motorista: olha, eu sou evangélico, eu quero falar de Jesus dentro desse ônibus. Ele falou: não, pode falar. Eu pegava, ficava em pé, batia a palma: pessoal, eu menti da sua atenção. E falava de Jesus dentro do circular. Ônibus, quantas vezes eu vinha de Ribeirão para Bebedouro, né? E eu, dentro do ônibus, eu falava de Jesus. Naquela época eu estudava na UNAERP, e dentro da UNAERP, em Ribeirão Preto, eu falava de Jesus. Mas sabe o que acontece conosco? Vamos perder o primeiro amor. Vamos perder aquela paixão. Às vezes espero que não, às vezes acontece entre casais, vão perdendo a paixão, vão se acostumando, não se separam, não briga, não tem nada de errado. Mas aquela paixão virou um costume. E na igreja às vezes não é um costume, uma religião. E aí quando eu falei no Will sobre paixão pela colheita, e no final nós temos uma oração: Deus, coloca a paixão no nosso coração para falar do Senhor. Eu orei, pedi perdão a Deus, porque eu dei naquele circular, vi pessoas lá, não falei de Jesus para elas. Sabe por quê, amados? É muito sério essa questão de igreja. Ou eu estou ficando muito além das coisas, muito exagerado, mas é bíblico. Se uma pessoa morrer agora sem Jesus, ela vai para onde? Para o inferno. E a culpa é de quem? Da igreja. Só tem dois, céu e inferno. Mas nós estamos ficando acomodados. Esse era o desejo de Paulo. Paulo, ele, na carta de Coríntios, ele fala: ai de mim se não pregar o evangelho.
Jeremias fala, eu não queria nem falar do Senhor, Deus, eu não quero mais isso, mas queima dentro de mim, os meus ossos queimam, eu tenho que falar. Entenderam, querido? Amém? Nós temos que falar. O pastor fala, irmãos, somos evangélicos, mas isso tem que queimar dentro de você. Ele vai ficar, nós vamos ficar com ela, assim, a garganta seca para falar, mas se isso não queimar dentro de você, meu irmão, não adianta, tem que queimar dentro de você. Perder a timidez, perder a vergonha. Jesus não teve vergonha de morrer na cruz por nós. Amém? Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto, ele fala, vocês são ricos, amados, não é por causa do dinheiro, é por causa do potencial que tem em vocês. É o poder do Espírito Santo que tem em vocês. Amém? Essa igreja é rica. Amém? Essa igreja, a riqueza é você, meu irmão. A riqueza dessa igreja é você. Não é o patrimônio, é você. Adianta? Perdão, pastor, se eu estou falando demais, misericórdia, né? Mas, se nós, a igreja batalhou para comprar uma chácara, agora tem a chácara, e os irmãos não vão na chácara. Você entende isso? Você contribuiu, dizimou, ofertou para comprar, agora comprar chácara não vai na chácara. Você está entendendo, amados? Queridos, entenda o que eu estou falando para você nessa noite. Não tem como voltar atrás. Né? Não tem como voltar atrás. É andar para frente. É entender a visão de Deus. Jesus está voltando. Está acontecendo rapidamente os sinais. E nós não vamos ficar olhando para os sinais, senão podemos perder Jesus. Mas ele vai voltar a qualquer momento. E ele vai buscar a igreja. Jesus, lá em Mateus capítulo 28, versos 19 ao 20, ele vai falar, pregar o evangelho, e ensine, batize. E ele fala, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus, na verdade, ele está com aqueles que vão. Se você não vai, ele não está com você o tempo todo, não. Mas ele está com você quando você está cumprindo o mandamento. Aleluia. Você está entendendo? Amém. Paulo chama a atenção dessa igreja, porque essa igreja, ela estava sendo fora dos trigos. Os dons, a graça de Deus, igreja rica, mas estava sendo fora dos dons. Olha, há pouco tempo depois de Jesus ter morrido, essa carta é escrita aí no ano 50, 40, 50, quando Paulo escreve essa carta. Agora, amados, essa carta serve para mim, para você hoje, para nós, a igreja hoje. Amém? É a palavra de Deus, é um recado de Deus para nós, é a palavra de Deus para nós. Então, igreja, você é rica, né? E ele fala, aqui no verso 5, porque em tudo fossem enriquecidos nele, em toda a palavra. Conhecimento da palavra de Deus. Quando você conhece a palavra, você tem entendimento da palavra. Quando você tem entendimento da palavra, você tem revelação da palavra. A revelação vai levar você à prática, amém? E à maturidade para desfrutar do reino de Deus na terra. Aleluia. Muitos crentes não desfrutam do que Jesus conquistou na cruz do Calvário por falta de revelação. Até entende. Você está até entendendo essa mensagem, mas falta revelação. O Espírito de Deus vai dar essa revelação para você. Você tem ouvido a palavra. Domingo após, olha, comigo acontece isso, pastor. O que eu vou pregar domingo que vem? Já pregamos tantas coisas. Prática agora. A revelação leva você à prática da palavra. E essa prática leva você à maturidade, você vai desfrutar do reino de Deus, amém? O verso 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, amém? O testemunho, a vida, a sua vida lá fora, a minha vida lá fora. Como é a sua vida lá fora? Amém? Como é a minha vida lá fora? O seu testemunho, amados. Pensa bem nisso, como é que tem sido o seu testemunho diante dos seus vizinhos, né? E o verso 7 vai falar, de maneira que não vos falte nenhum dom,
aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Os dons espirituais eram manifestos ali no poder. Amém? Abre sua Bíblia comigo aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios. Verso 4. Verso 4. Diz assim, olha, amados. Glória a Deus. Amém? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de Espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém? Amém? Querido, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o Espírito Santo não é só o fruto do Espírito que vai manifestar na sua vida, também os dons, o poder de Deus. A igreja precisa disso nesses dias. O diabo tem trabalhado, colocando você, eu, cristãos, tão atarefados no dia a dia, não, eu tenho que prover para minha casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, e até na igreja, mas nós esquecemos de orar e buscar, Deus, qual é o dom do Senhor na minha vida? Qual é o chamado do Senhor na minha vida? Qual é o dom do Senhor na minha vida? Eu quero servir o corpo. Você está entendendo, amado? É uma capacidade que Deus nos dá. É espiritual. Por isso que a igreja muitas vezes parece estar perdendo a batalha. Porque nós não estamos buscando as coisas espirituais. Estamos buscando as coisas terrenas. Nós não estamos buscando a mente de Cristo. E lá em Mateus, lá em Marcos, para terminar, vamos lá em Marcos comigo. Marcos capítulo 16. É simples, amado. Paulo fala em Romanos, né? Romanos 9. Se com a sua boca você confessar e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, você está salvo. É simples assim. É fé. É fé, irmãos. Tenha fé. Amém? Deus tem isso para você. Amém, querido? Glória a Deus. Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer é condenado. Estes sinais hão de acompanhar os apóstolos, os profetas, os pastores? Não, né? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Igreja, irmãos, tem autoridade. O diabo tem roubado, o diabo tem enganado, o diabo tem, querido, nos enganado muitas vezes como igreja. Nós nos conformamos com tão poucas coisas que Deus tem nos dado. E esquecemos das grandes coisas. Deus quer te levar. Não é somente Deus quer levar você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Deus quer levar você a um novo nível espiritual. Deus quer levar você a um novo nível de relacionamento com Ele, de comunhão com Ele, de intimidade com Ele. Deus quer usar você nisso aqui, amado. De você orar, o enfermo ele ser curado. Não é o pastor ou a pastora. O pastor e a pastora são autoridade da igreja, sim, são função. Amém? Mas igreja, temos que aprender a ser igreja. Aprenda isso. Aleluia. Amém? Se
a carta de Coríntios, Paulo vai falar isso. Há uma responsabilidade sobre cada um de nós. Você é responsável por essa igreja. Josué, quando vai tomar posse da terra prometida, eles vão lá com um grupo de soldados, Deus dá uma estratégia para eles de orar, rodear os muros de Jericó, e eles gritam, os muros vêm abaixo, caem. Depois tem uma cidade pequena chamada Ai, que eles têm que tomar conta daquela cidade. Mas Deus já havia dado uma ordem para eles não pegar nada lá. O que eles achassem de precioso era para pegar para Deus para o templo, para o tabernáculo, mas não para pegar para si mesmo. E tem um rapaz chamado Acã, no meio deles, os soldados vão lá destruir a arca, e ele pega uma capa. Tem uma capa, tem mais objetos lá de ouro, ele pega, não me lembro agora, e leva com ele e esconde. E o povo perde a batalha. Morre alguns soldados de Israel. E então, Josué rasga sua roupa, chora diante de Deus. Oh Deus, o que está acontecendo? Por que perdemos essa batalha? Oh Deus, por que a igreja não cresce? Oh Deus, por que isso, Senhor? Tem misericórdia, Pai, o que está acontecendo? Deus vem para ele e fala assim: Josué, levanta, tem pecado no arraial. Esquente. Josué chama por tribo, chama uma tribo. Deus revela para qual é a tribo, chama aquela tribo, dentro daquela tribo vem uma família, aí descobre quem que é o cidadão que está na capa. Uma pessoa causou prejuízo, está lá, está registrado, Acã. Depois são apedrejados na família dele, morre todo mundo. É assim, foi disciplinado. Uma das coisas que acontece hoje na igreja é que nós, pastores, às vezes, não disciplinamos mais. Não pode disciplinar mais. Se disciplinar, o irmão a pessoa sai da igreja. Os outros ficam escandalizados. Nós somos chamados para ser santos, amados. A igreja não pode andar de braços dados com o mundo, com o pecado. Amém? Paulo escreve essa carta que chama a atenção da igreja por causa de uma pessoa. Não por causa de uma só. Tinha muitos pecados lá, mas tem um que ele sobressai. Um rapaz, você vai ver lá, uma igreja cheia dos dons do Espírito, mas tinha um rapaz que estava tendo relação sexual com a madrasta dele. Olha que absurdo que acontecia dentro da igreja. E nós vemos hoje a igreja, está havendo um avivamento, olha pessoas falando em línguas, tantas coisas. Querido, santidade na nossa vida. O avivamento vem aí no arrependimento. E aí eu revelo os meus valores. Eu realmente sou um crente. Eu realmente me converti. Eu realmente faço parte do corpo de Cristo. Eu falo isso, amado, porque Jesus está voltando. E eu vou falar para você, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela ir para o inferno e levar mais gente com ela. É a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. E sabe qual é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida? É ir para o céu e levar mais gente com a gente. É a melhor coisa que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Que você vá para o céu e leve muita gente com você. Querido, eu sei o coração do pastor João, dos seus amigos, pastores, da liderança dessa igreja. Não vamos passar mais 21 anos do mesmo jeito. Nós temos que impactar essa cidade. Eu quero impactar a Bartão. A igreja tem que causar impacto. Paulo chegava na cidade, o tagarela já chegou aqui. É assim. O povo daquela igreja fala de Jesus. Vive Jesus. 24 horas. Querido, é isso. Nós temos uma diferença, nós não podemos ficar mais, sabe, amados, nos conformarmos em religião, não. Você foi chamado, querido, para ser santo. Amém? Ser igreja de Jesus. Amém? No final da carta de Paulo fala, e Paulo, vai elogiar a igreja. Nós vamos nos encontrar com ele. Ele vai voltar. Paulo fala, amém? O sofrimento que passamos agora não se compara com a glória que a gente vive. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, querido. Espírito Santo de Deus, tu estás aqui. Tenha liberdade, Espírito Santo, de ministrar cada vida aqui nessa noite. Tenha liberdade de ministrar a minha vida também, Espírito Santo. Também precisa ser ministrado. Oh Deus, precisamos, Deus, precisamos, Senhor. Oh Deus, precisamos, Pai. Precisamos, eu preciso. Comece a falar com Deus. Oh Deus, eu preciso, Pai. Eu quero romper os meus limites emocionais. Eu quero romper os meus limites, Pai, espirituais. Eu quero, Deus, entrar numa nova dimensão. Oh querido, deseje isso no seu coração. Deseja isso na sua vida. Não se conforme, querido. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade perfeita para a sua vida, meu irmão. Não fique apenas na boa, não fique apenas na agradável. Entra na perfeita vontade de Deus. Oh Jesus, Jesus, o teu sangue faz toda a diferença, Senhor. Oh meu Pai, aleluia. Oh, clame, Espírito Santo de Deus, Ele vai levantar a sua vida. Oh Deus, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, Eu me rasgo por inteiro, faço tudo